dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando início a mais uma aula. Hoje de assunto novo, assunto do nosso próximo caderno de atividades. Iremos falar agora sobre o Egito Antigo. Sociedade bem complexa, com suas particularidades. Tem até uma frase do filósofo grego chamado Heródoto, onde ele apresenta o quê? A frase chamada Egito, dádiva do Rio Nilo, onde ele apresenta o Egito como uma dádiva do Rio Nilo, devido à sua região fértil. A frase atribuída ao historiador grego Heródoto revela estreita relação entre o Rio Nilo e a civilização que se desenvolveu à sua margem. Já expliquei para vocês que as civilizações do mundo antigo se desenvolveram às margens dos rios, devido à facilidade para a plantação, para a agricultura. Por isso que elas se desenvolveram perto dos rios. Expliquei para vocês os povos das sociedades mesopotâmicas, ok? Esse Heródoto sugeria que as sociedades surgiam o quê? A partir dos rios, que foi obra da natureza. E em parte ele está certo, porque foi também um planejamento realizado pelo Estado. E o trabalho dos camponeses foram com certeza fundamentais para esse aprofundamento, nesses recursos naturais. Okay? Outro ponto principal. Vejam só o desenvolvimento social e político das sociedades egípcias. Foi de aldeia ao império. 4.500 a.C. nós temos o quê? A fixação de populações às margens do rio Nilo. Povos que vinham o quê? Fugindo da desertificação do deserto do Saara. Chegaram em busca de água e de alimentação às margens desse rio Nilo. Outro ponto principal, formação dos primeiros centros urbanos unificados, que eram o quê? Os chamados nomos. Os primeiros centros urbanos unificados eram chamados de nomos. E a divisão da região em Alto e Baixo Egito. Existia dois períodos do Egito, da sociedade egípcia. O Alto Egito e o Baixo Egito. Em 2920 a.C. foi unificado o quê? Unificação do Egito através do rei do Alto Egito, chamado Menes, ou então Name. Menes teria sido o primeiro o quê? Faraó, pessoal. Como se dava essa divisão política do Egito? Se dava assim: Antigo Império, começava em 2650 a.C. a 2150 a.C. Essa foi considerada uma fase o quê? Intermediária, onde nós temos o quê? A primeira fase intermediária, que vai de 2150 a 2040. Temos também a fase chamada Médio Império, que vai de 2040 a 1780. E aí nós passamos para a segunda fase, dita intermediária, que vai de 1780 até 1550. Novo Império, Renascimento, terceiro período intermediário. Nós temos o Renascimento e até o domínio macedônico e romano. Esses são o quê? A divisão política do Antigo Egito, do Antigo Império. Vejam só. De aldeia a império, evolução política. Vamos começar a trabalhar falando sobre o Antigo Império. Só a principal característica do Antigo Império Egípcio era o quê? Forte centralização política e teocrática, ou seja, existia um faraó que ao mesmo tempo era considerado representante de Deus ou até mesmo Deus na terra. O faraó era visto como Deus, Amon-Ra, que tinha sido mandado aqui para a terra para cuidar das pessoas, dos seus súditos. E esse faraó tinha uma função dupla, que era trabalhar na política e ao mesmo tempo nas questões religiosas, nas questões teocráticas. A administração centralizada e um forte o quê? Recolhimento de impostos para os palácios faraônicos e os templos religiosos. Outro ponto principal, construção das grandes pirâmides.
através do trabalho compulsório da população livre. Trabalho compulsório, pessoal, trabalho escravo. Durante o quê? Durante a enchente do Nilo. Nesse período, o Antigo Império nós tivemos a primeira crise administrativa, onde a autonomia excessiva desses nomos gerou o quê? A primeira instabilidade política, a primeira crise política. Isso ocorreu no primeiro período intermediário. Nós temos também o Médio Império, onde se tem o quê? Uma nova centralização política, controle sobre os nomos, que são as cidades, pelo faraó, campanhas militares e expedições comerciais em busca de minérios. Temos também a invasão dos povos Ixos e domínio dos mesmos sobre o Egito. Isso se dá o quê? No segundo período. Os Ixos introduzem o quê, pessoal? Uma novidade no Egito. As armas de bronze, o cavalo e as armas de guerra, como as flechas e sucessivamente. Já no Novo Império nós temos o apogeu da civilização egípcia. Após o quê? Após a expulsão desses povos chamados Ixos. Nós temos também ações de guerra mais fortes do Estado egípcio para a proteção das fronteiras. Temos também ocupações de outras regiões além do Egito, como a Núbia, a Síria e a Palestina, lá no Oriente Médio. Esse período aí, Novo Império, é caracterizado pelo governo do faraó Akhenaton, que teve o quê? Tentou formar o quê? Uma religião monoteísta, uma religião de só apenas um Deus. Já no terceiro período nós temos o fortalecimento dos religiosos. No terceiro período intermediário, com o domínio dos sacerdotes e encerramento da fase áurea do antigo Egito. Vejam só o mapa do antigo Egito. Temos aqui em cima o Baixo Egito, Médio Egito e Alto Egito. Alto Egito já é na região da Núbia. E todas essas regiões aí eram o quê? Eram banhados por rios, por oceanos, Mar Vermelho, ok? Essa que era a configuração geográfica das regiões do Egito. As classes sociais egípcias eram caracterizadas principalmente pelo faraó. Personificava o Estado e se impunha como soberano divino. Junto ao faraó nós temos o quê? Os sacerdotes, os altos funcionários de quê? Do Estado, que era o grupo privilegiado que organizava o trabalho e decidia por todos. Na segunda categoria nós temos o quê? Os escribas, que eram os que escreviam livros sobre... As pessoas criavam leis e eles iam e escreviam nos pergaminhos. Eram chamados de escribas. Os indivíduos que eram considerados pequenos e médios servidores do Estado egípcio formavam um grupo que prestava serviços, principalmente aos faraós e aos palácios e templos. Era aquele indivíduo que ficava anotando todas as ordens, todas as leis, tudo que fosse criado dentro de um palácio ou de um templo. Temos também os comerciantes e os artesãos. A classe que movimentava essa sociedade egípcia eram camponeses, que eram conhecidos como os felas. Representavam a maioria da população, trabalhavam nas atividades agropecuárias. Eram obrigados a entregar parte da produção ao faraó, como pagamento de tributos. Pessoal, os camponeses pagavam muitos tributos. Além de serem recrutados periodicamente para o trabalho nas obras públicas, como o quê? Como a construção de templos e pirâmides, ok? E mais embaixo dessa pirâmide social nós temos os escravos, que na maioria das vezes eram prisioneiros de guerra, que eram filhos de escravos ou provenientes de quê? Tributos, impostos exigidos pelo Estado às regiões conquistadas. Muitas regiões, quando não tinham condição de pagar os impostos, davam pessoas na condição de escravos, ok? Esses indivíduos aqui eram os indivíduos que movimentavam a sociedade egípcia. Esses indivíduos eram quem? Os trabalhadores que sustentavam essa galera aqui que não queria o quê?
que não queria trabalhar, que só vivia de o quê? Só vivia de privilégios. Indivíduos que não pegavam na massa, não pegavam no pesado. Junto a isto, nós temos que um indivíduo que era considerado um deus na cidade, que era o faraó. Indivíduo que tinha poderes o quê? Ilimitados. Esse indivíduo era uma espécie de deus na terra. Ok? Dando continuidade. A sociedade egípcia era formada por qual? Quais classes? Militares, que eram os altos funcionários do Estado, importante durante o Médio e o Novo Império, quando o Egito passou a ser mais ativo nas guerras com os povos vizinhos. Temos os escribas, que eu já falei para vocês. Grupo da elite egípcia, pois detinham o domínio da escrita hieroglífica. Trabalhavam nos templos e palácios, copiando o que os faraós e assessores lhes ditavam em papiro. Papiro, pessoal, mas uma planta que servia para a produção de folhas para escrita. Nós tínhamos também os artistas, escultores, pintores, arquitetos com privilégio diante do Estado, para a capacidade de produção. E nós temos os felas, que são os camponeses, que era a força de trabalho fundamental do Egito Antigo. Nos períodos de produção agrícola tinham que pagar impostos. Em períodos de cheia do Nilo eram o que, pessoal? Eram chamados para trabalhar em qualquer atividade que o Estado os chamasse. Vejam como era o que? O ofício de um escriba. Deixa eu aumentar mais aqui. Se escriba, não terás canseiras e ficarás preservado de outros tipos de trabalho. Não terás de transportar a enxada, a picareta e o cesto, ou seja, não trabalhará no pesado. Não terás de guiar o arado e serás poupado a todos os tipos de canseira. O escriba, manda em todos. Quem trabalha escrevendo não paga impostos, não é obrigado a pagar. Vejam só, além do escriba não pegar no pesado, ainda não pagava impostos. Lembra-te bem disto. Ser escriba para que possa estar livre da vida de soldado, para que possa chamar alguém, e se alguém responda, estou aqui, para que possa estar livre da vida de tormentos. Todos procuram não tecê-lo, lembra-te bem disso. Isso é uma espécie de um trecho de uma sátira dos ofícios, dos trabalhos que existiam onde? No Egito. Agora, qual o relato da importância do trabalho de um camponês? Que possas fixar os servos trabalhadores, são os homens que criam tudo o que existe. Vivemos do que há em seus braços. Se nos faltam, reina a pobreza. São eles trabalhadores que produzem os alimentos. Se a casa não conta com eles, seus alicerces estão inseguros. Mas suas vozes sustentam as paredes. Aquele que possui uma multidão e que dorme até amanhã, não há sono para o que está só. Desejamos a inundação dela, achamos vantagem, mas nenhum campo lavrado cria-se por si mesmo. Ou seja, nenhum campo se cria sem um braço do trabalhador camponês. Okay? Não há o quê? Não há construções se o trabalhador não pegar no pesado. Era essa que era a visão da época que se tinha. Um exemplo de um papiro escrito em hieroglifo, a escrita hieroglífica, que era a escrita dos egípcios. Sociedade egípcia, pessoal. O cotidiano deles eram que moradias simples, onde os camponeses moravam em pequenas aldeias, às margens do rio Nilo. As elites moravam em torno dos templos e palácios, ou seja, mansões, vestiário. Os homens usavam o quê? Saiotes de linho e camisa de prego. As mulheres utilizavam vestidos e adornos. Adornos são enfeites. Ambos usavam cabelos curtos e perucas por higiene. Por que, pessoal? Utilizavam perucas, cabeças raspadas devido às várias doenças que ocorriam nesse período. A principal dela, uma das principais, era o quê? Era um enxame de piolhos que a maioria da população tinha, ou não tinham conhecimento sanitário nem conhecimento médico para combater, erradicar essa doença. Existiam vários surtos de
piolho e outras doenças feias. Qual era a alimentação desses povos? O pão era um alimento básico, frutas, verduras, ovos e mel. Já os mais ricos consumiam o quê? Carne de gado assada. Os mais pobres consumiam peixe. As bebidas eram o vinho e a cerveja. As festas eram regadas a bebida e dança. Ok? Vejam só como eles eram na época. No Império Antigo, vejam a mudança. No Império Antigo, no Império Médio e no Império Novo. Vejam que a mulher foi se vestindo melhor. No Império Antigo e Médio, os homens se vestiam apenas com uma sainha, as mulheres não. Já no Império Novo, o homem usou uma espécie de túnica. As roupas foram melhoradas. Isso exemplificava o quê? O desenvolvimento da sociedade egípcia. A economia egípcia. Pessoal, a agricultura dependia exclusivamente das águas do rio Nilo, onde eles possuíam 3 estações. A primeira, chamada de Aket, que era a inundação. A segunda, que era a semeadura, chamada de Peret. E a colheita, que era chamada de Shemo. Então nós temos 3 estações: Aket, Peret e Shemo, que significa colheita. O que eles principais? Quais eram os principais produtos que eles cultivavam? Trigo, cevada e centeio. Utilizavam os canais de irrigação, os diques, para fazer o quê? Para circular água para as cidades. A mão de obra era camponesa. O faraó se proclamava dono das terras e cedia elas aos templos e aos camponeses em troca do pagamento de tributos durante a colheita, durante a Shemo. Camponeses, maioria de população egípcia, mas o que? Indesejáveis, entre aspas. Criavam animais, o gado, principalmente o gado. A economia egípcia era girada, era baseada sobre o artesanato e o comércio. Comércio tanto interno quanto externo, pessoal. O artesanato é o trabalho junto aos palácios e templos, com produção de cerâmica, de joias, de tecido, de linho e artigo de couro destinado à elite. O comércio interno era um pouco requisitado, pois a agricultura era autossuficiente, ou seja, o campo sustentava a si próprio com sua produção. O comércio existia, pessoal, mas em pequena escala em feiras nas cidades. Já o comércio externo, sob o controle do Estado, o faraó enviava os produtos egípcios em troca de metais, vidros de outros produtos de outros povos. Aqui eu já falei por que ser um esquibra. Porque ele tinha várias, Tinha várias mordomias, tinha vários privilégios, que valia a pena ser um escriba. Vejam só como eles essas pinturas rupestres nas paredes das pirâmides foram encontradas, demonstram o cotidiano da vida deles. A plantação, a agricultura, o trabalho no campo, o trabalho com os animais, o arado e assim sucessivamente. A religião, pessoal. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Quais eram as principais divindades dos povos egípcios? Nós temos o Amon-Ra, que é o deus do sol, divindade para eles considerada mais importante. Nós temos Osíris, que é o deus dos mortos, irmão de Sete, que é o deus do mal, pai de Horus, deus protetor dos faraós e marido de Ísis. Anubis, tem um Anubis, metade homem, metade cachorro, cabeça de cachorro, deus da mumificação e das tumbas. Temos o Tote, deus dos escribas. Temos o Ptah, que é o criador do mundo, é como se fosse um deus supremo para eles. Temos o Mate também, que é a deusa da justiça e sabedoria. Essas características dessa religião egípcia, eles eram o quê? Deuses antropomórficos, que tinham formas humanas, forma de homem, ou antroposomórficos, que tinham forma de animais. Por exemplo, o Anubis tem braço e o resto do corpo como se fosse de gente, mas tem a cabeça de cachorro. Por isso que eles eram antroposomórficos.
Acreditavam em deuses que fossem que metade homem e metade animal. Vejam aí, deuses em forma humana, Osíris. Aí, essa é a forma o quê? Antropomórfica, que é forma humana. Do outro lado nós temos o deus Tote, que é metade humana e metade o quê, pessoal? Metade animal. Vejam a cabeça dele. Ok? Essas são as características da religião egípcia. Os templos eram a casa dos deuses, de acesso restrito a quem, pessoal? Os faraós e os sacerdotes. Era um local com vasta propriedade agrícola e pecuária. E lá também produziam o quê? O trabalho artesanal e comercial. Os sacerdotes, eles eram vistos pela população em geral como servidor de Deus, os profetas. Geralmente eram membros da elite política e econômica egípcias. Eram esses indivíduos sacerdotes responsáveis pelos rituais que aconteciam. Um deles mais utilizado era o ritual de pureza, era chamar uma espécie de banho sagrado. Existia uma hierarquia sacerdotal, onde ia do sumo sacerdote ao escriba e os sacerdotes de rituais, pessoal. Bom, nesse primeiro momento, como é uma aula introdutória ao assunto sociedade egípcia, nós ficaremos por aqui. Eu não vou me estender muito. Na próxima aula eu vou falar sobre como se deu toda essa formação dessa sociedade egípcia, formação muito complexa, muito além do seu tempo. Eram povos muito bem adiantados, principalmente na engenharia civil. Mandarei a próxima aula antes do dia 24, que é o Natal, né? Que é o nosso descanso. Então, colocarei agora no grupo essa aula do dia e em seguida enviarei a atividade e a lista de frequência, ok? Boa tarde a todos. Bom dia e boa noite para quem estiver vendo além do horário que eu estou gravando essa videoaula, ok? Ação.